Oi, gente. Convidar aqui o nosso ilustríssimo Hugo. Boa noite, pessoal. Vamos só esperar aqui o Hugo entrar aqui. Tô tentando conectar com ele aqui, só um instante. Olha lá. Oi, Laís. Ô, grande Hugo. Tudo Como é que vai, certo? meu amigo? Tudo Ó, bom? você se arrumou todinho aí, cara. Que Não, aqui é legal. final de expediente, meu amigo. Ah, Dia de logo trabalho. vi. Dia de branco, dia de branco. Sim, sim. É porque aí pra você já é 7 horas da noite, E aí, então Mauro? já, Pois é. Eu já tô deu só te tempo de atrapalhando esfriar. aí, né? Tô só te Não, de forma atrapalhando. alguma. De forma alguma, tudo certo. Como é que tá, cara? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo certo, tudo em E, paz. e a família tá bem? Tá todo mundo firme e forte. Tá crescendo, não, a família? Não, Pressão, tá vendo? não, não sou corajoso como você não, Luquinha. Ô, meu, tem que ser, hein? Não, por Ai, enquanto ai. só o tom mesmo, tá legal. E ele tá bem? Tá crescendo? Tá tudo bom, tudo Eu, bacana. eu acompanho só no Instagram da Jéssica. Quase não E sai no foto teu? dele lá, entendeu? É muito pouco, mas Muito ele tá, pouco. de vez em quando a gente posta, ele tá crescendo. É, sim. Muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos dar um tempinho aí, o pessoal tá chegando aí, Bugo. A gente Beleza? começa às 7 horas aí. A gente vai matando a saudade, Tá certo, estamos aí à disposição. né? E no mais, como é que tá aí a pandemia aí em Manaus? Aqui já abriu quase todo o comércio, né, Lucas? Só tá faltando Aham, mesmo as escolas, essa semana abriram as escolas públicas para ensino médio, né? entendi. Aí talvez no final do mês vai ensino fundamental e depois ensino infantil. Mas Entendi. aqui, como a parte ruim passou primeiro, né, do que É foi verdade. experimentada primeiro do que o resto do Brasil, então acaba que nesse momento, em termos de liberação, está também um pouquinho mais avançado, né? Entendi. Mas, assim, as regras de restrição, de não permanecer com outras pessoas, sair sempre de máscara, tudo isso é Ainda válido, continua, né? né? Continua. Certo. Aqui, Ainda aqui não também. passou. Aqui a gente tá com horário reduzido na clínica. A gente não voltou às escolas ainda, nem pública nem privada. E Entendi, os bares também ainda não abriu, mas grande parte do comércio já abriu, né? entendi. Mas os bares e as escolas ainda não, né? Ainda não? Bares e restaurantes. Entendi, Acho que restaurante, bar vai ser no dia 17 de agosto, se eu não me engano. entendi. Tá E pertinho. e as escolas só previsão 22 de setembro. Caramba, Então, não sei nem se volta ainda esse ano as escolas. perdeu o Porque semestre, né? perdeu o semestre, é. O ano, Mas quer dizer, tá, né? Aula Tudo no online EAD. aí, né? Tudo É, é a legal. tecnologia vindo para ajudar a gente, né? Com certeza. Tem o lado positivo, né? É isso aí. A gente tá Hugo, aprendendo com a pandemia. Diz aí, Lucas. cara, eu gosto de ser pontual, que nem ontem lá, a gente marcou Certo. 7 horas, eu sei que você tem seus compromissos, né? E aí tem que voltar pro tom, então vamos começar de novo às 7 hoje, que eu Ah, sou à disposição, Lucas. acho Vamos bem lá. válido. Eu vou te apresentar, me apresentar de novo, porque tem
tem gente que não me conhece aí do seu perfil, tem gente que não te conhece do meu perfil, então Certo, perfeito. eu acho muito importante essa apresentação. O Hugo é um amigo que eu tenho, pessoal, né, de longas datas, né, que a gente fez desde a especialização em periodontia até o doutorado. Sim, No último sim. momento a gente ainda estava junto. Desde 2007, né, Lucas? Desde 2007, exatamente. E aí a gente passou por um bocado, né, de perrengue lá em Piracicaba, mas sempre com muita alegria e com muito estudo, né? Então, quando eu resolvi fazer essas lives, né, essa semana da Pério, foi justamente para tentar trazer de volta o básico da odontologia, na verdade, né, o diagnóstico, que hoje em dia está sendo muito esquecido, né? O pessoal está se preocupando muito com as técnicas mais avançadas possível, com a tecnologia que veio também para ajudar a gente na odontologia, mas acaba que está negligenciando muito a parte básica da periodontia, né? E uma grande questão que é o que a gente vai falar hoje, que você preparou um material bem legal, é sobre a sondagem, né? Sobre o início, né, na verdade, do exame, né, da sondagem periodontal. Então, Hugo, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, tá? Eu considero você um amigo mesmo e bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho que você realiza aí em Manaus. O Hugo é professor da Universidade Estadual do Amazonas e tem o consultório dele em Manaus, que é bastante requisitado, que eu sei. Então, Hugo, fica à vontade e pode começar as suas considerações. A gente vai falando, discutindo. Se você tiver preparado, eu sei que você preparou um material, né, uns slides. Se você quiser passar, a gente vai parando, vai trocando ideia. Pode ficar bem à vontade, tá certo? Ah, legal. Gostaria de te agradecer, Lucas. Poxa, fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Né? Eu acho que a periodontia está precisando de expoentes como você, que trabalha em frentes de maneira mais, vamos dizer assim, preocupado, de fato, com o ensino, preocupado em ensinar a parte básica, que hoje, quando eu vou ministrar algum curso para algum colega, né? Hoje eu não dou mais curso como você faz, né? Meus cursos são todos one-on-one, né? De um para um. E aí, quando eu vou ensinar, eu percebo uma deficiência extremamente grande na parte básica. O problema é que todo mundo está querendo fazer procedimentos muito complexos e acabam se esquecendo de que para se chegar lá, né, para subir essa escada, tem que ter uma base muito bem feita. Então, desde já eu te parabenizo por essa iniciativa, né, trazer à tona essa raiz, né, da periodontia é muito importante, porque não adianta nada, né, construir uma casa maravilhosa em cima de um pilar duvidoso, não é mesmo? Exatamente. Não dá. E aí, se a gente não tiver esse conhecimento básico, que é isso que você está propondo aqui, infelizmente o nosso sucesso vai ser de curto prazo, né? O prognóstico dos nossos tratamentos, infelizmente, vai ser ruim, né? Por mais que a gente se esmere, né? Mas vamos lá então buscar essa informação um pouquinho mais básica, não é mesmo? Com certeza. Bom, você pediu para a gente trabalhar, né, na semana passada, quando a gente se falou a respeito de um tema importante no dia a dia clínico, não é mesmo? E o que eu percebo quando eu trabalho com os meus alunos de graduação, quando eu trabalho com os meus alunos de pós-especialização, é uma dificuldade muito grande na questão da sondagem, né? É algo parece tão simples, né? Parece simples, né? É para ser verdade, simples. é simples, né? É para ser simples, mas acaba sendo negligenciado muitas vezes, porque de repente está com pressa de atender o paciente, porque de repente tem procedimentos que
gritam mais, né? Vamos dizer assim, um implante chama muito mais atenção do que o tratamento de uma gengivite, do que o tratamento de uma doença periodontal. Financeiramente, talvez seja mais, o impacto seja mais significativo nessas outras abordagens de tratamento. Mas quando a gente fala de, como ontem, né, o Mauro estava falando, existem 4 pilares que são fundamentais. Eu tenho que fazer o exame clínico para que eu chegue num diagnóstico, e o diagnóstico correto vai me levar a uma conduta correta, não a um sobre nem a um subtratamento, mas ao tratamento adequado. E depois eu preciso de acompanhar. E a sondagem, ela entra em 2 partes fundamentais aí, tanto no exame quanto no acompanhamento. Isso. Então, nós vamos retomar aqui hoje, né? Montei aqui um material simples, mas para embasar essa nossa conversa, né? Então, eu vou colocar aqui na tela do meu computador, tá bom? Tá bom. E aí a gente vai discutindo. Fique à vontade para parar, para fazer pergunta, fazer alguma consideração, tudo bem? Isso. Então, eu vou virar aqui agora a câmera para o meu computador. E vamos lá. Eu vou apagar aqui a luz também, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente apresentar. Tá bom. Pronto. Acho que aí ficou legal. Deixa eu só Tá bem legal. aqui. Tá bem legal. Isso. Então, quando a gente fala, né, Lucas, a respeito de exame, nós queremos, na verdade, verificar se o paciente tem saúde ou se ele, naquele momento, está num processo de inflamação. Que aí, no caso das doenças periodontais, né, ou da periodontia, vamos dizer, as condições mais comuns seria a gengivite e a periodontite, né? Então, a sondagem, ela vem num contexto de... É o exame que tem que ser feito, né? Não tem outra forma, a gente não tem um olho biônico, né, para olhar para a boca do paciente e falar, esse é saudável, esse é doente, essa região está saudável, essa não está. Embora com o treinamento, né, você acaba percebendo nuances ali da tonalidade gengival. Às vezes você percebe um pouquinho mais avermelhado, né, e aí seu aluno vira para você e fala, mas como você sabe que aqui tem doença? Fala, não sei, mas a cor muda, né? Isso. Só que chegar a esse nível, ele demora um pouco e também não quer dizer que bater o olho você sabe se está doente ou se não está. E você vai acertar ou não. Exato, fica muito subjetivo. Eu preciso de um exame que vai me conduzir de uma maneira objetiva a esse resultado. Então, o exame que nós temos é a sondagem, né? E o objetivo da sondagem é, nesse exame clínico periodontal, fornecer dados, né? Quais dados? Isso. Fornecer dados de índice de placa, para verificar se o paciente está controlando bem o biofilme ou se não está, se ele está higienizando da maneira eficiente ou se não está. Fornecer dados a respeito de sangramento, a sondagem, se existe inflamação na gengiva, se esse sangramento está contido em alguns locais ou se ele está generalizado, né, em vários pontos, em vários sítios da boca. A gente vai perceber se o paciente tem mais dificuldade, por exemplo, na região posterior ou na região anterior, e aí a gente vai montando um quebra-cabeça para entender, na verdade, não só se o paciente está doente ou se ele está saudável, mas para também tentar compor um quebra-cabeça, tentar montar um quebra-cabeças a respeito de susceptibilidade. Será que esse paciente é mais susceptível à inflamação? Será que esse paciente é menos susceptível, né? Em que risco que ele está? Ele é um paciente que eu vou precisar de ter mais cuidados do ponto de vista de acompanhamento ou menos cuidados, né? Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça a partir da sondagem. Então, eu vou checar índice de placa, eu vou checar o índice de sangramento, eu vou checar a questão da profundidade de sondagem, eu vou checar o nível clínico de inserção, se existe retração gengival, se existe
envolvimento de lesões de bifurcação. Então, esse exame que a gente faz, que a gente chama de exame periodontal, ele vai fornecer dados para a gente a respeito da situação atual desse paciente. Como que ele está, né? Como nesse momento ele se apresenta. E para isso, é fundamental nós utilizarmos as sondas periodontais. Não tem uma outra forma. Né? Apesar de termos vários tipos, né? Várias medidas ou marcações da cabeça da sonda, né? Da ponta ativa da sonda, vamos dizer assim, tem duas marcações que eu considero mais adequadas para a gente usar no dia a dia. A marcação de Williams, que aí tem lá, né, aqui a marcação de Williams, vou pôr o dedo aqui na tela, a marcação de Williams e a marcação Carolina do Norte. Sabe o que eu falo para os alunos, Hugo? Na verdade, eles sempre me perguntam qual que é a melhor sonda, qual a sonda eu devo ter. E aí eu digo para eles, você tem uma sonda? Tenho. Qual? Ah, que era da faculdade, que geralmente é a de Williams, que é aquela marcação Sim. 3, 5, né? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 7, 8, 9, 10. Isso, até o 10. E aí eu digo para eles, vocês têm a sonda? Tem. Então tira da gaveta e usa. Não importa qual é a sonda. O importante é você usar e saber que o princípio dela é o mesmo. Você vai fazer a sondagem para adquirir, né, para ter alguma informação a partir do uso dela. Né? Então, assim, essas duas sondas, geralmente a que eu indico também, claro, mas eu brinco muito com os alunos quando eles me perguntam qual é a melhor, né? Eu aproveitei essa imagem só para falar isso. Tá, e você sabe de uma... E para deixar bem claro que não só os meus alunos de periodontia, mas todos os dentistas, eles devem fazer o exame clínico a partir de uma boa sondagem. Olha, você falando, Lucas, eu me recordo o seguinte, quantos consultórios existem hoje que tem uma sonda periodontal? Uma só. Isso. Um consultório inteiro que roda, sei lá, 3, 4 cadeiras, tem uma sonda periodontal. Exato. E geralmente é a sonda que o dono da clínica usou na graduação. Isso, aí você perguntar assim, nossa, em que momento ele usa essa sonda? Cara, nunca. Ele nunca usa. E aí você pega e fala assim, poxa, e a sonda? É uma sonda legal? Cara, infelizmente, a gente tem no mercado muitas opções de sonda, não é mesmo? E quando o aluno de graduação vai comprar a lista de materiais, infelizmente, ele empurram nele o que tem no estoque. Isso. Se Isso é bom, verdade. Se não é, não me importa. Empurra lá. Então, geralmente, o pessoal tem sondas que são sondas mais grosseiras, né? Que a ponta é mais romba, que as marcações não são legais. E aí acaba que falar, mas para que sondar? Minha sonda não consigo ver nada, né? Pô, mas não consegue ver porque às vezes o instrumento não é adequado. Isso. E a sondagem é um processo que precisa de um instrumental com características boas, né? De conicidade, de marcação. A marcação tem que ser clara, tem que ser visível. A sonda não pode ser romba, ela tem que ser delicada, porque nesse momento, né, você está avaliando ali se existe rugosidade, se existe cálculo na superfície da raiz, se não existe, se existe o sangramento, a sondagem ou se não existe. Aí você pega uma sonda romba que nem entra dentro da gengiva, como é que você vai avaliar? É verdade. Aí vai dar lá... A gente tem que ter esse cuidado. Um monte de 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Aí quando você pega uma sonda de verdade, poxa, não era 1, era 4. Mas é porque a sonda não estava ajudando, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas independente, né? O que eu aconselho os profissionais, assim como você falou, tenham a sonda. Coloquem ela não como um instrumento separado, mas coloquem no jogo clínico. Isso. Para que você crie o hábito, para que você veja ela lá e saiba que você tem que usar. Né? Não pode negligenciar a
a questão da sondagem, porque isso você vai estar negligenciando o seu paciente, é o tratamento dele que você está negligenciando. Se a gente parar para pensar também, Hugo, se a sondagem é o primeiro passo para um bom diagnóstico, e o bom diagnóstico, consequentemente, vai te levar a ter uma melhora do plano de tratamento, da execução e até o final do tratamento, do resultado, você tem que ter a melhor sonda possível, né? Sim. Para que você tenha o melhor resultado final possível. Sim. Então, eu costumo dizer que o sucesso é não dar chance ao erro, né? Com certeza. Se você der chance para errar, e se você errar num ponto tão fundamental como é a sondagem, você não vai ter o seu resultado final do jeito que você quer e do jeito principalmente do que o seu paciente quer, né, na verdade. Sim. Aí, Lucas, a gente entra num outro pilar, né? Porque quando a gente fala assim, você não sonda, né? O clínico, de uma forma geral, não sonda. Cara, hoje eu vejo o seguinte, se você não sonda, além da questão do diagnóstico que você não está fazendo corretamente, você está deixando de ganhar dinheiro. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Pô, você está deixando de aumentar o ticket médio dos seus tratamentos porque você está negligenciando um ponto básico, entendeu? Com certeza. Com certeza. Então, hoje, se a gente parar para pensar, os pacientes que nos procuram, né? Quando eles sentam na nossa cadeira, às vezes quer fazer um implante, quer fazer uma reconstrução, nem passa pela cabeça deles que tem doença periodontal. Exatamente. Né? Não dói. Né? Não o dói. Sangramento me acompanha há muito tempo, isso é normal. Isso é normal. Não é então, é verdade. Se eu não faço a sondagem, eu deixo de vender um tratamento periodontal, eu coloco em risco o meu tratamento cirúrgico, porque eu vou estar oferecendo uma contaminação cruzada para a região operada, eu vou estar contaminando mais cedo os meus implantes, eu vou estar colocando o meu prognóstico como um todo pior. Isso. Então, deixa de ser inteligente, não usar a sonda. Né? Então, sonda tem que fazer parte do nosso dia a dia. Né? E para aquelas situações mais específicas de lesão de bifurcação, a sonda reta ela não nos ajuda. Nós precisamos de uma sonda pré-curvada, que é a sonda Neighbors. Sonda Neighbors. Né? Então, você que trabalhou com bifurcação, você sabe como é importante, né? Ter uma sonda Neighbors de qualidade. De qualidade. E o que isso significa, né? O que representa faz diferença se eu tenho uma classe 1 ou uma classe 2, se eu tenho uma classe 3 ao invés de uma classe 2, faz muita diferença. Você vai aplicar um tratamento regenerativo, não vai? Qual é a profundidade, qual é a expectativa, né? Exatamente. Então, uma sonda adequada para essa finalidade também vai muito bem, né? Muito bem. Precisa de ser utilizada. E aí, aqui, Lucas, é uma provocação, né, que eu trago. Vamos lá, né? Uma paciente com esse perfil, hoje, aparece na cadeira aí, na sua ou na minha, ou na cadeira de qualquer um que está nos assistindo aqui. E a ideia dela é substituir um elemento que está com mobilidade. Né? E aí, o que a gente faria, né, com uma paciente como essa? Que olhando, né, aparentemente, fala, olha, já teve alguma doença. Não precisa de ser nenhum gênio para falar, olha, já teve aí uma perda, teve perda das papilas, tem lá uma perda de inserção, eu acho que ela já teve doença periodontal. E aí? Será que eu vou direto para o implante? Será que eu vou avaliar? Será que eu vou sondar essa paciente? Né? O que você faria lá na sua clínica? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o exame periodontal completo. Com certeza, a gente fala a mesma língua. E não só da região que ela está querendo substituir o dente. Né? Sim. Na verdade, a gente começa por toda a checagem da oclusão, da sondagem periodontal e de todos aqueles outros parâmetros que a gente
vem comentando ao longo das lives e ao longo da nossa vida acadêmica, né? Sim, sim, Que com é certeza. profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, mobilidade, que ela foi por conta da mobilidade, né? Sim. A retração gengival, que no caso dela aí a gente consegue até observar já um pouco de retração, né? Sim, sim, Nesses com certeza. incisivos. Então, assim, lesões de bifurcação, como a gente estava falando. Então, todos esses parâmetros, eles são importantíssimos, tem que ser avaliados, e não só o que muita gente acha, né? Que é o paciente para implante, ele chega, você pede a tomo, ele volta, você avalia a tomo dele e você tira e põe o implante. Isso não se deve fazer. Primeiro, Sim, antes da concordo plenamente. tomografia, inclusive antes de fazer o pedido da tomografia, a gente faz o periograma completo. Não, Lucas, você sabe o que eu falo para os meus pacientes, que é Ah, muito interessante? Eu falo, olha, eu sei, a senhora está com uma queixa específica. A senhora já me falou, eu já sei. Só que essa é a última região que eu vou olhar. Eu vou avaliar a sua boca inteira, eu vou checar se você tem isso. saúde gengival, se você tem alguma dificuldade do ponto de vista de controle da higienização. E depois, a nossa cereja do bolo vai ser olhar e eu vou destinar uma parte da consulta só para a sua queixa, para eu tentar entender como eu vou poder te ajudar. Exato. E nesse contexto, a gente avalia toda a parte periodontal também, toda a parte oclusal. E não é raro, aliás, é muito comum, ou 100%, ou 99,9% comum, os pacientes dizerem, doutor, ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez um exame Ninguém... como esse. Né? Exatamente. Exatamente. Então, acaba que naquele momento você fica até sem palavras, né? Você fala, e aí, o que eu vou responder? O que eu vou falar? Né? Se o paciente vai de 6 em 6 meses fazer manutenção, fazer a limpeza. A gente brinca E e diz aí? assim, para tudo tem a primeira vez, é agora. É isso aí. E interessante, né? Olha esse outro Isso. caso aí, Lucas. Uma Esse paciente caso é lindo. que chega querendo fazer clareamento dental. Moça, Cosmética. 19 anos, cosmética, 19 anos de idade, né? Vamos supor que ela queira fazer clareamento dental. E aí? Qual que é o nosso primeiro passo, né? O que as pessoas que estão nos assistindo aí fariam? Já partiriam direto para fazer o clareamento, atender o anseio da paciente? Ou tentaria checar, né, do ponto de vista gengival, se está tudo ok, se de Isso. repente é possível retomar uma condição de saúde para depois aplicar o clareamento, né? Isso. Então a gente... Essa questão de cosmética e de anseio do paciente é muito importante. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito bem a questão do que o paciente quer e o que a gente está disposto a dar e o que a gente está disposto a oferecer para o paciente, sem passar por cima daquilo que a gente acredita. Com certeza. E o que a gente acredita, geralmente, está baseado no que a gente aprendeu, né? No que a gente estudou. Né? Sim. Então, às vezes, a falta de informação básica é o meu medo, né? Entre todos os dentistas, assim, a maioria dos dentistas, né? Eu sei que uma grande parte dos dentistas procura informação, procura sempre estar estudando credibilidade, mas a minha preocupação, de novo, com o básico é justamente porque eu tenho visto muitos desse tipo de pacientes que buscam sempre um resultado imediatista sem se preocupar com o mínimo de saúde ou do paciente. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura dentro do consultório, dentro do dia a dia clínico, porque não é fácil, né? O paciente vem com aquele desejo e a gente, às vezes, aperta no freio e diz, espera lá, não é assim. Primeiro a gente tem que fazer isso, para depois fazer isso. E aí o paciente, a gente tem que fazer ele entender isso. E ele entender isso está cada vez mais difícil, né? Então a gente tem que se concentrar, estudar, ter mais base para desenvolver
o nosso raciocínio e para fazer com que o paciente entenda o nosso raciocínio. Porque senão ele vai sair de lá frustrado, vai dizer que a gente não quis atender o anseio dele. E na verdade a gente estava Sim. querendo melhorar a condição de saúde dele. Nós somos profissionais de saúde, Isso. né, antes de tudo. Então, a entrega, né, o nosso resultado, ela depende disso. Ela depende de fazermos o diagnóstico, né? Depende de nós, só depende de nós, não é mesmo? Isso. O paciente ele não sabe, ele desconhece. Isso é um mundo para ele totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Né? E o que você falar vai ser uma regra, vai ser uma lei. Naquele momento Isso. você é a autoridade. Né? Exato. Então, se você não tiver o conhecimento adequado, não vai fazer o diagnóstico, vai passar por cima do que de fato deveria ser feito. Né? Por exemplo, olha essa foto. Essa é a imagem de um paciente que fazia manutenções de 6 em 6 meses. Limpeza, né? Vamos colocar assim, limpeza. Uhum. E é duro, né? A gente receber um paciente como esse, onde à primeira vista a gente já percebe presença de cálculo enegrecido, que não está ali de 6 meses para cá. Né? Já está ali há um tempo. A gente perceber inflamação da margem gengival generalizada. E aí você fala, e aí? É a profilaxia que tem que fazer? Será se você jogar um arzinho nessas papilas aí, elas estão soltas. Dá tchau, né? Dá tchau. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico para oferecer o tratamento correto. Para uma situação como essa, não adianta fazer profilaxia. Né? Aliás, profilaxia, todo mundo fala, faz uma profilaxia. Profilaxia é qualquer coisa dentro da odontologia, né? Quer enrolar, faz profilaxia. Né? E não é bem assim, né? A gente precisa de fazer uma terapia, como o Mauro comentou ontem, uma terapia inicial com esse paciente, entender como ele higieniza. Eu preciso de ter esses dados concretos de sangramento, de placa, para eu mostrar para ele. Falar, olha, eu não duvido que você escova, só que eu duvido da sua eficiência. Né? E ao fazer essa proposta, o paciente ele vai ter uma aceitação melhor. Né? Você não vai falar, você não escova, você é um porquinho. Não é bem assim. Né? Então, essa empatia, o cara nunca recebeu uma instrução de higiene oral, ninguém nunca pegou na mão dele, ninguém nunca ensinou a fazer, né? Ninguém nunca conduziu ele para um tratamento de verdade. E está na nossa mão ali, naquele momento, atendê-lo e suprir a expectativa. Porque, com certeza, atendendo dessa forma, fazendo o exame, fazendo a sondagem, nós vamos ultrapassar a expectativa dele. Porque ele vai falar, cara, sarou, minha gengiva sempre sangrou, mesmo depois da limpeza, hoje não sangra mais. Bom, eu fiz o diagnóstico correto, apliquei o tratamento adequado, fiz um plano de tratamento, apliquei o tratamento adequado, eu vou ter um sucesso, principalmente nesses casos que se trata de gengivite. Né? Exato. Muito legal. E aí, Lucas, a gente entra aqui num outro ponto, né, que é interessante. O que significa o sangramento? Né? Que a gente fala, sangramento é sondagem para cá, sangramento é sondagem para lá, mas o que significa? Né? O que esse dado me informa? O que eu posso dizer é que a ausência de sangramento é compatível com saúde. Uma vez que eu encontre sangramento, existe inflamação. O sangramento é o primeiro sinal clínico que aparece da inflamação. Aparece muito antes de aumentar o volume gengival, aparece antes de transparecer a vermelhidão. Então, é por isso que eu tenho que examinar, é por isso que meu olho biônico me trai. Né? Eu olho, eu acredito que está saudável, mas não pode ser assim, eu tenho que provar que está saudável. E a prova é sondando. Se eu fizer a sondagem e visualizar sangramento, ali dentro de um intervalo de 15 segundos, mais ou menos, quer dizer que está inflamado. É o sinal vermelho.
não é? O sangramento, ele está avisando que alguma coisa está errada. Alguma coisa Então, está errada. Alguma tá coisa errado, precisa ser feita. a gente precisa investigar mais. Exatamente. Aí, de repente, solicitar um exame de radiografias, verificar se tem perda óssea, se nós estamos Exatamente. lidando com uma hiperplasia gengival, uma gengivite, ou se nós estamos lidando com a perda óssea já no estágio inicial, mas que se tratado, né, pode ter um prognóstico excelente, não é mesmo? Então, Com certeza. o sangramento significa inflamação. Encontrei sangramento, vamos lá fazer a terapia apropriada para descontaminar. Esse videozinho aqui, Lucas, eu coloquei, Tá. Pode falar. Depois a gente tem uma pergunta aqui, Hugo, que eu achei interessante. Tá. Hugo, tá aí? Hugo? Acho que travou um pouco aí a internet do Hugo. Opa! Hugo? Voltou? Opa, voltou aí? Tá me ouvindo? Isso. Eu percebi que a internet caiu aqui um pouquinho. Aqui eu tô em Manaus, cara. Manaus pois assim, não. Às vezes cai. Tranquilo, fica tranquilo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Vamos lá. Da Carol. Deixa eu voltar aqui. Pode fazer, Lucas. Pacientes fumantes apresentam diferença no padrão de sangramento? Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Legal. Vamos lá. Então, toda vez que eu tenho o cigarro, ele provoca uma vasoconstricção no tecido gengival, não é mesmo? Isso. Então, toda vez que eu tenho um paciente fumante, eu já espero que esse paciente possua um menor índice de sangramento à sondagem. Só que o fato dele ter um menor índice de sangramento à sondagem não quer dizer que ele está saudável. Então, eu vou ter que ter essa sensibilidade no ato de sondar um pouquinho mais apurada, sabendo que o meu índice de sangramento ele vai estar mascarado. Isso. Então, eu vou ter que me respaldar em outros parâmetros, não é mesmo? Então, o paciente fumante ele vai ter essa particularidade. E quanto maior número de cigarros ele utilizar, mais mascarado estará o índice de sangramento. Ao ponto de você encontrar, às vezes, bolsas, né, periodontais e ter um sangramento mínimo, né, aquela coisa assim que você fala, nossa, mas não condiz. Né? A profundidade de sondagem é muito grande para ter só sangramento. Mas está mascarado. Né? Infelizmente, a vasoconstricção periférica acontece pelo uso do cigarro. O bom dessa pergunta é que ela vai agora ficar esperando a live do Renato, né? Que vai falar de fatores de risco. Inclusive, o Renatão entrou aí, né? Nosso chefe. Opa, o Renato é fantástico. Né? Hoje... Aliás, né, Lucas, você escolheu um time aí, camisa 10, cara. Fiquei lisonjeado, viu? Renato, lá da Unicamp, por isso que é bom a gente ter amigo. Da Unesp, caramba, fiquei lisonjeado, né, de jogar nesse time aí, Maraísa. É bom a gente ter amigo, né? É isso aí, tá de parabéns. Selecionou aí a dedo esse grupo, muito bom. A gente tem que buscar sempre os melhores, tem que aproveitar o pessoal para a gente buscar essas informações, transmitir essas informações, né, na verdade, para quem está ouvindo a gente aí e quem vai ouvir depois, porque a live vai ficar gravada. Né? Então, assim, isso é fundamental. E eu que fiquei muito feliz com o aceite de todos. Né? Todos, quando eu falei, de pronto já aceitaram, né? Então, isso legal. Bom. Isso me deixa muito feliz. Legal, você merece esse prestígio. Tá, mas vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Lá. Posso voltar aqui no... Por enquanto não, mas quem tiver pergunta pode ir fazendo aí que eu estou acompanhando aqui, viu, pessoal? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro vídeo. Ó, Mafê tá aqui, ó. Mafê tá na... Olha, Mafê, que saudade de Mafê. Próxima, eu já vou fazer o convite ao vivo, viu, Maria Fernanda? No próxima semana da Pério, você vai falar. Aê, chamou a pessoa certa, hein, Lucas?
Pode perguntar, Mirella, pode perguntar. Tem gente perguntando se pode perguntar aqui. Pode perguntar. Ah, pode. Enquanto vai fazendo a pergunta, eu vou dando Pode ir continuidade falando, aqui, que eu vou vendo aqui. que é um videozinho a respeito da... Como eu tava... O vídeo cortou, mas esse é um vídeo lá do meu consultório, de uma paciente que eu atendo. Tá legal o vídeo, Lucas? Porque pra mim parece que tá estourado. Ele tá estourando um pouco. Eu não tô conseguindo... Mas eu vou fazer o seguinte, Hugo. Tu vai me mandar esse vídeo, eu vou botar nos stories. Perfeito. E aí o pessoal consegue ver. Legal. Tá bom? Então eu vou só, para não passar direto, eu vou só falar para o pessoal o que ele significa. Né? No dia a dia do meu consultório, todo paciente que chega, ele é avaliado dessa forma. Então, aqui é uma filmagem que eu fiz para mostrar para essa paciente os problemas que ela tinha. Então, eu fui sondando, né, e filmei. Não foi com finalidade acadêmica, aqui eu acabei editando para mostrar um pouquinho do que eu faço. E todo paciente ele passa por esse exame periodontal. É um exame que demora em mais ou menos uns 10 minutos, 12 minutos. Né? Eu tenho hoje uma assistente que é treinada, vai anotando para mim, então a gente consegue fazer de uma forma bem rápida. Né? E quando a gente fala assim de sondagem, eu sondo os dentes, se o paciente tiver implante, eu sondo os implantes também, eu não tenho essa diferença, né? Essa diferenciação ou essa negativa de falar, é um implante, eu não vou sondar. Né? Eu não tenho essa preocupação, não. Não sei se você tem, né? Mas se tiver essa ressalva, pode comentar aí. A gente sonda tudo, sem restrição nenhuma. Inclusive, né, já que você falou de sondagem e implante, é um tema que também a gente pode explorar por muitas horas ainda, né? Porque com certeza. A grande maioria dos implantodontistas, eles não estão preocupados com o pós-implante, né? Muito menos com manutenção, quem dirá com a sondagem, né, dos casos de implantes. Então, igual você mostrou lá no começo daquele seu caso, que a paciente queria um implante unitário, queria tratar o problema com um implante unitário, né? Isso é cada vez mais comum, a gente pegar um paciente que tenha implante e que chega depois no nosso consultório no consultório do periodontista para fazer a manutenção. Para fazer a manutenção, porque ele nunca tinha feito e ouviu dizer que precisava, ou porque a prótese está folgada, ou porque ele está sentindo um mau cheiro proveniente de lá. E aí, assim, é que a gente começa a ver o problema da periimplantite. Sim. Né? E aí a gente volta para o nosso tema, que a sondagem não é só para os pacientes que têm apenas a doença periodontal, né? Elas são para todos os pacientes, inclusive os pacientes que têm o implante. Né? Sim. Isso é fundamental. Então, a sondagem do implante é importantíssima, né? Com e certeza, aí a gente tem algumas diferenças que eu também não vou ficar falando agora aqui de... Nenhuma particularidade, né? Não estende muito. Mas a grande semelhança entre as duas é a questão do sangramento. Né? É um primeiro passo para você desconfiar. Se você tem sangramento à sondagem num dente, você vai desconfiar. E se você tem sangramento à sondagem naquele implante, você também desconfia. Certo? Então, essa é a dica ou a deixa que eu faço aqui. Uma mensagem, né? Anota aí. Anota aí. Com relação aos implantes também. Sim, né? Sim, com certeza. O sangramento é o primeiro sinal de inflamação. Né? Exato. Aí a Mirella perguntou aqui sobre os enxaguantes bucais, certo? Os pacientes que usam indiscriminadamente. Né? Se teria algum problema. Poxa, então, vamos lá. Vamos. Você quer começar ou eu começo? Olha, fica à vontade, Lucas. Vai lá. Mirella, na verdade... Quando o paciente, a gente tem que saber qual tipo de enxaguante ele está usando. Se você está se referindo a, por exemplo, a clorexidina. Né? Se você estiver se referindo à clorexidina, na verdade, a gente não recomenda que ele use indiscriminadamente, por conta de todos aqueles efeitos que a clorexidina pode dar, como o manchamento dos dentes e a alteração do paladar. Certo? Se for algum outro tipo de enxaguante, esses mais comuns, os colutórios, né?
A gente dá preferência para os que não têm o álcool na sua composição, né? E a gente pede que o paciente utilize-os, mas não assim indiscriminadamente, mas que utilize uma vez por dia ou 2 vezes por dia no máximo, tá bom? Não sei como que o Hugo pensa a respeito, mas acredito que seja basicamente Lucas, aqui na isso. minha conduta, eu conduzo da seguinte forma. Para mim, o enxaguante bucal ele é um medicamento. Todo medicamento usado de forma indiscriminada, sem a devida recomendação, ele pode produzir algum efeito adverso, que a gente não sabe. A gente só conhece a respeito da clorexidina por enquanto, né? Isso. Para que o enxaguante bucal atinja aquilo que a propaganda fala, né, de deixar a boca saudável, matar todas as bactérias, aquele apelo publicitário todo, ele tem que ser feito mais do que 1 ou 2 vezes por dia. Que a gente sabe que a clorexidina é o único que tem essa substantividade de 12 horas, os outros não têm. Então, por exemplo, estou fazendo com Listerine, vai fazer 4 vezes por dia, pelo menos. Plax vai fazer 4 vezes por dia, pelo menos. Então, eu acabo explicando para o paciente, olha, vamos focar na parte mecânica. Isso. Uma vez que você esteja bem do ponto de vista de higienização, mecanicamente, você vai perceber que você não precisa de usar colutório. Você vai deixar para usar esse enxaguante o dia que for sair com a esposa, com o namorado, com a namorada, parceiro, enfim, o dia que for numa festa, vai usar nessas situações, numa reunião pontual, você entendeu? Então eu acabo não recomendando muito. E quando eu utilizo, é claro que quando tem as indicações corretas, né, algum pós-operatório, alguma necessidade de tratamento periodontal, eu acabo indicando sim o agente químico, mas de forma controlada, por um tempo reduzido, tá? Não de forma indiscriminada. Sim, com certeza. Ah, a Mirella está falando que ela também orienta como medicação. É isso mesmo. Tá certinho. É isso aí. O melhor é treinar o paciente contra a escovação. Com certeza. Com certeza. Quanto mais treinado ele tiver, melhor. Pegar na mão do paciente, ensinar a passar o fio dental, isso faz toda a diferença. Isso que garante o longo prazo do tratamento. Né? Se a gente for pegar hoje, né, um paciente que venha conversar, fazer um tratamento, eu já explico logo de cara. Né? A porcentagem é um pouco discrepante que eu falo, mas é para explicar o quanto o paciente é responsável pelo resultado. Eu explico para ele logo, falo, olha, esse tratamento, eu faço tratamento, eu não faço milagre. Então, se você espera que o resultado venha só da minha ação, infelizmente a gente vai entrar num nível de insucesso. Então, eu preciso que lá na sua casa, nas, sei lá, quantas horas do dia você fica lá, que você faça a sua tarefa de casa. Aqui, você vai passar comigo 1 hora, 1h30 no máximo, e eu vou fazer o meu melhor. Só que as coisas só vão dar certo se você jogar o jogo comigo. Exatamente. Se eu jogar sozinho, eu já sei que vai dar errado. Eu já sei que eu não vou ter o sucesso esperado. Agora, se nós jogarmos juntos, aí nós vamos chegar longe. Foi justamente pensando nisso que a gente, todo mundo já está sabendo, você também já está sabendo, que a gente vai lançar amanhã o nosso mais novo curso online, né, o Perio Prime. Que legal. E aí a gente vai, inclusive lá, tem uma aula só sobre técnicas de escovação, como que o paciente tem que fazer, como que o cirurgião dentista deve orientar da forma correta toda essa parte. Como motivar, né? Como motivar. Essa como diria nosso grande professor Salomão, é o grande segredo da periodontia. O grande segredo. Né? Então, com certeza. Amanhã na live da nossa querida professora Maraísa, a gente vai estar lançando o Perio Prime. Legal. Muito legal. Já fiquei curioso, hein, Lucas? Tá vendo? Muito legal, muito legal. Anuncia aí para os alunos. Tá, pode deixar. Você hoje é uma autoridade dentro da periodontia, né, Lucas? Quando a gente fala aí de periodontia Nordeste, nível Nordeste, eu não tenho dúvida que você é uma das referências, né? E essa preocupação, né, em
em trabalhar dessa forma, a parte básica, eu fico muito feliz com isso, né? De ver que você está destinando para esse caminho. Parabéns, com né? certeza. Isso aí. Hugo, quer falar mais alguma coisa? Assim, que você acha bem relevante? Porque a gente está chegando no final da live já, porque a gente tem limite de horário nas lives, sim, né? Sim. Então, assim, para não ficar um negócio mais corrido, escolhe um tema assim que tu ache pontual aí, só para tu dar uma consideração final, falar alguma coisa. Tá. Eu acho que a gente falou bem sobre sondagem, da importância e tudo, mas fica à vontade. Tá, então eu vou finalizar aqui, Lucas. Eu vou mostrar um slide, tá? Que eu acho que ele é importante para a gente sintonizar aí a questão, fechar essa apresentação aí em relação à sondagem, né? Por que a sondagem é importante, não é mesmo? Isso. Então, ela me ajuda na obtenção do diagnóstico, a minha experiência clínica e o meu bom senso clínico vão direcionar para a questão do planejamento, ponderar custo-benefício, vantagens e desvantagens, ponderar opção de tratamento que seja mais viável para aquele paciente em específico. Vai me ajudar a desenhar planos de contingência para que esse tratamento seja executado e para que atinja o resultado esperado. E a ação de sondar também vai me ajudar muito no acompanhamento. Sem falar o seguinte, do ponto de vista clínico, a sondagem ela desenvolve muito a questão manual, a propriocepção. Então, eu não tenho dúvidas que uma pessoa que aprende a sondar, que faz a sondagem da maneira adequada, ela vai conseguir ter um melhor apoio, conseguir uma melhor posição em relação ao trabalho. Então, você consegue trabalhar outras virtudes que são utilizadas ali no nosso dia a dia. Outras habilidades. Outras habilidades. É ali que começa o processo, né? Então, exatamente. Se hoje quer se chegar a fazer procedimentos maiores, mais complexos, comece do básico. O básico é a sondagem. É muito importante, né? Não dá para negligenciar, não dá para passar por cima. Durante todo o acompanhamento, e eu espero que esse acompanhamento seja de longo prazo. Você vai eu trabalho hoje muito o conceito de autorresponsabilidade, né, Lucas? Então, eu entendo que o resultado do meu tratamento depende de mim. O sucesso ou o insucesso, eles são meus sucessos ou meus insucessos. E tudo que eu posso fazer para melhorar, eu faço. A sondagem é o primeiro passo, é um cuidado, né? E quando eu crio esse cuidado, o paciente percebe que eu tenho empatia por ele, que eu estou preocupado com ele, né? Que eu coloco ele em primeiro lugar. E o meu resultado, né, é que vai dizer se eu de fato fui bom ou não, né? Se eu de fato mereci a confiança do paciente ou não. Isso eu não tenho dúvida. que você alcança sempre os seus resultados, porque eu costumo lembrar da época que a gente estudava junto, e você hoje com certeza evoluiu, mas naquela época, lá em 2007, eu já achava você um excelente clínico. Olha aí, ó, que bacana. Entendeu? Então, obrigado. Eu já me espelhava muito no seu tipo de conduta, certo? Sempre muito educado, sempre muito preocupado com os pacientes. Isso não tem preço, né? Sim, e a gente fica muito feliz de saber que a gente está nessa rede de amigos e que a gente pode contar um com os outros sempre. E que a gente está trabalhando direitinho, da mesma forma, com o mesmo pensamento. E é assim que a gente começa a melhorar a odontologia para todo mundo. Com certeza. Não adianta a gente só querer ficar com a odontologia só para a gente, com o conhecimento só para a gente. A gente tem que difundir o conhecimento para que todos possam ter ao seu alcance uma odontologia de qualidade. Sim, sim. É verdade?
Só fazer uma brincadeira aqui contigo, Lucas, para a gente finalizar, é que periodontista é uma espécie em extinção, hein? Olá, eu Nossa, também rapaz, acho, tá hein? difícil. Tá difícil encontrar periodontista, né? Pessoas É que verdade, pensam dessa forma como você pensa, que têm é verdade. essa atitude proativa, né, de entender a periodontia não só como uma especialidade, mas como parte de um contexto, De um né? contexto. Então, Exatamente. isso é muito importante, ter essa visão multidisciplinar, ter essa visão do todo na hora do tratamento, isso é fundamental e isso está em falta Fundamental. hoje, É né? verdade, é verdade. Vamos dizer assim, uma brincadeira. Infelizmente, né? Você é um periodontista moderno, Lucas, né? Ah Uma lá, tá vendo? periodontia 4.0, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Legal, muito Muito bem. bom. Então, Hugo, para a gente finalizar, eu quero agradecer você mais uma vez e agradecer a todo mundo que passou aí, deixou um comentário, Mafê, Ana Regina, eu vi ali agora. A minha mãe, ó, minha mãe está online. Oi, mãe. Isso. Maria Alice está aí. Maria Alice, eu vi também. Alguns amigos nossos também falaram que iam divulgar e tal, o Mick, que não ia poder estar, mas ia Ó, assistir Joel. depois. A Gisele entrou aí também, muito bom ter vocês aqui. A live vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar ó, na verdade é a Luma que está assistindo, ó, futura periodontista, quem sabe, né? Olha aí, legal, legal. E aí eu vou disponibilizar depois no canal do YouTube e tudo, depois eu te marco certinho, Hugo, fica tranquilo. E tamo junto, cara. É isso aí, Brigadão. Lucas. Eu que agradeço. Um Viu? grande abraço, um abraço para todos. E amanhã, só lembrando, não deixar de assistir a Maraísa, que a gente vai falar de diagnóstico e endopério, que é Olha, muito comum. assunto Muito bom, hein? bom, muito bom. Muito bom. Viu? Show, Hugo. Um abraço, cara. Um abração, Lucas. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.